Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, advogado especializado em seguro, jornalista, colunista do Estadão, com o programa na Rádio Eldorado e na Band News TV, todos sobre seguro. Eu queria agradecer muito aos organizadores da Open Insurance Week a oportunidade que estão me dando de falar com vocês e discutir um tema da maior relevância. Um tema que pode ter consequências dramáticas para um mercado extremamente estruturado, um mercado que de 1994 para cá foi dos que mais cresceu na economia brasileira. Para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, em 1994, um dia antes do Plano Real, o setor de seguros representava menos de 1% do PIB. Atualmente, o setor de seguros representa mais de 6% do PIB. É um número muito importante, é um número muito grande e é um número que precisa ser considerado cada vez que se pretende fazer alguma alteração mais profunda no funcionamento dessa atividade. O setor de seguros hoje tem mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em reservas. É número para ninguém colocar defeito e é número decorrente da competência do setor, da harmonia do setor, da forma de fazer negócios do setor. Este número não caiu do céu, esse número não é um presente dado pelo arcanjo Gabriel. Esse número é fruto de muito trabalho, de mais de 100 seguradoras, 100 resseguradoras e algumas dezenas de milhares de corretores de seguros. Nós estamos aqui para falar do Open Insurance. Eu quero começar dizendo que eu não sou contra o Open Insurance, de forma alguma. Nos últimos 30 anos em que eu atuei ativamente no setor de seguros, eu nunca fui contra nenhuma inovação, eu nunca fui contra nenhum passo no sentido do desenvolvimento do setor e da sua capacidade de atender melhor o total da população brasileira. Mas, para isso, é preciso nós termos claro alguns pontos que são indispensáveis para se entender o atual estágio do setor. Quando se fala que o setor de seguros tem um enorme potencial de crescimento, eu pergunto como. Quando o país tem mais de 100 milhões de pessoas vivendo com até um salário mínimo, fica muito difícil se pensar na capacidade de crescimento explosiva de uma determinada atividade econômica. Isso não existe. Quem ganha um salário mínimo, com certeza, não tem dinheiro para contratar seguros. Então, sobram outros 100 milhões de brasileiros que teriam capacidade para contratar seguros. A pergunta é: será que este número está correto? Se nós tomarmos os planos de saúde privados, eles têm atualmente mais ou menos 50 milhões de segurados. Supondo que seguros gerais possa ter mais do que planos de saúde privados, da mesma forma que os seguros de vida, nós estaríamos falando de um universo próximo a 70 ou 80 milhões de segurados. Esse é o número real com o qual nós temos que trabalhar neste momento em que o Brasil atravessa uma crise extremamente séria, em que a inflação ameaça escapar, que já bateu os 2 dígitos e que pode ficar muito alta, com a agravante de um dólar extremamente fortalecido em relação ao real. Este é o cenário em que nós temos que pensar o Open Insurance. E eu gostaria de começar essa conversa colocando o seguinte: se o Open Insurance é tão bom, se o Open Insurance resolve tanto todos os problemas do setor de seguros e principalmente do segurado,
Porque o Open Insurance não existe nos países desenvolvidos, nos países em que a atividade seguradora é mais desenvolvida do que no Brasil. A verdade é essa: o Open Insurance não existe nos Estados Unidos, não existe na Suíça, não existe na Alemanha, não existe na França, não existe na Itália, não existe no Japão, nem existe na China. Existe uma pequena experiência sendo feita na Grã-Bretanha, mas ela é extremamente incipiente e ainda não tem dados que nos permitam estabelecer como o Open Insurance deve funcionar. No Brasil, o Open Insurance veio a reboque do Open Banking. O Open Banking foi uma introdução do Banco Central, apoiado pelo Ministério da Economia, para democratizar o juro. É isto que o Open Banking faz. O Open Banking democratiza o juro. E esta democratização é muito bem-vinda, porque no setor financeiro existe uma fidelidade forçada do cliente em relação ao agente financeiro. Não é comum uma pessoa ter mais do que uma ou duas contas correntes, um ou dois investimentos em organizações diferentes. Isto faz com que o Open Banking tenha todo o sentido. Aliás, o Open Banking já funciona de forma informal faz um certo tempo. A portabilidade do crédito já é uma realidade, não é de hoje. No setor de seguros é completamente diferente. Uma seguradora não é um banco. Uma seguradora não é um agente financeiro. E o setor de seguros não funciona da mesma forma que o setor financeiro. O setor de seguros é regulamentado pelo Decreto-Lei 73/66, que foi promovido a lei complementar e que diz quem são os entes que atuam no setor de seguros. E estes entes são seguradoras, resseguradoras e corretores de seguros. Além disso, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados. Quer dizer, é um mercado altamente regulado, com cada um desempenhando a sua função. Como o Open Insurance foi meio que imposto pelo Banco Central à Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP teve que sair correndo para formatar um produto que simplesmente não existe e que, portanto, ela não tem referências para desenhá-lo da forma mais eficiente possível para o mercado. Isto posto, vem a conclusão de que o Open Insurance pode ser muito bem-vindo, mas não há razão nenhuma para ele ser imposto na velocidade com que ele está sendo trabalhado. Não há como desenhar este produto. E o desenho que foi feito até agora é, no mínimo, um desenho bastante imperfeito. Esta imperfeição começa no modelo legal do Open Insurance. O Open Insurance está sendo desenhado através de normas infralegais. A SUSEP não tem poder de legislar. A SUSEP tem poder normativo. O Conselho Nacional de Seguros Privados tem poder normativo. E a normatização do Open Insurance pode estar ferindo seriamente a legislação que regula o setor de seguros no Brasil, a saber, o Decreto-Lei 73/66, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Um grande problema do
do Open Insurance é que ele não considera o corretor de seguros. O corretor de seguros é o principal canal de distribuição de seguros no país. Isso não acontece na maioria dos países do mundo. Na maioria dos países do mundo, o corretor de seguros é mais uma forma de distribuição de seguros. No Brasil, o corretor de seguros é muito mais do que isso. O corretor de seguros responde por mais de 80% da colocação de apólices nas companhias de seguros. Ao desconsiderar o corretor de seguros, o Open Insurance cria uma situação inédita e que pode ser dramática. O Open Insurance criou a figura da sociedade iniciadora de serviços de seguros. Ninguém sabe muito bem o que é isso, e a Superintendência de Seguros Privados também não explicou muito bem o que é esta sociedade iniciadora. O que se sabe é que, de acordo com as regras que estão sendo mostradas, uma seguradora pode se transformar numa sociedade iniciadora. Um banco pode criar uma sociedade iniciadora. E até os corretores de seguros podem criar uma sociedade iniciadora. Pasme, até o corretor de seguros poder criar uma sociedade iniciadora é, no mínimo, chutar o pau da barraca e fazer de conta que a coisa não é tão séria assim. A coisa é da maior seriedade. E é da maior seriedade porque nós estamos falando em quem assessora o segurado na contratação do seguro. Alguns corretores mais sofisticados não estão temendo o Open Insurance porque imaginam que, dada a sofisticação dos seus contratos de seguros, as sociedades iniciadoras não entrarão no seu segmento. Eles imaginam que as sociedades iniciadoras se aterão aos modelos mais simples de seguros. Se isto for verdade, a maioria dos corretores de seguros está correndo um risco concreto, está correndo o risco de desaparecer, porque a imensa maioria dos corretores de seguros são corretores pequenos ou médios. São corretores que não têm uma estrutura altamente sofisticada e que, portanto, estão longe da possibilidade de criarem uma sociedade iniciadora, por mais absurdo que esta criação possa parecer. Não tem o menor cabimento alguém que, de acordo com a lei, intermedia os contratos de seguros ter que criar uma sociedade iniciadora para intermediar seguros. Ele já faz essa intermediação, ele já faz este trabalho, e ele faz isso com muita competência. O corretor de seguros não é um protegido dos céus, o corretor de seguros é um profissional que, ao longo das últimas décadas, foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando e foi atendendo cada vez com mais competência o segurado brasileiro. Houve um momento na década de 70 e começo da década de 80 que as seguradoras ligadas a banco pretenderam vender seguros em suas agências bancárias. E fizeram isso com relativo sucesso. Só que, depois de um determinado tempo, elas mesmas perceberam que a venda através do corretor de seguros era muito mais eficiente. O gerente de banco, os funcionários das agências não estavam capacitados a resolver problemas mais complexos. Eles tinham que cumprir metas, e estas metas, às vezes, eram absurdas. Por exemplo, eu tenho conta até hoje num banco em Higienópolis e um dia, na década de 80, eu entrei na agência e a gerente me disse: doutor Antônio, veja que coisa maluca, me deram como meta vender
12 seguros de caminhões neste mês. Ora, Higienópolis não tem ninguém que tenha caminhões para um gerente de banco vender 12 seguros para caminhões. E estas coisas aconteciam e estas coisas custavam caro. Os bancos descobriram que estas coisas custavam caro, principalmente no momento em que elas passaram a doer no seu bolso. Na medida que foram aparecendo problemas nas relações de seguros entre os seus clientes e suas seguradoras, eles começaram a perder clientes para outros bancos que não faziam seguro ou que os clientes ainda não haviam experimentado se as seguradoras funcionavam bem ou não. O corretor de seguros ocupou este espaço com enorme capacidade e ocupou esse espaço, inclusive, dependendo do banco, podendo trabalhar dentro das agências bancárias. Pretender alijar este profissional, pretender desconsiderar este profissional, leva a uma certeza. Não é uma decisão profissionalmente pensada. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ao determinar que o corretor de seguros simplesmente não é parte do Open Insurance, está tendo uma decisão muito mais de fígado do que de cérebro. Não me perguntem por quê, mas a superintendente que acaba de deixar a Superintendência de Seguros Privados não gosta do corretor de seguros. Desde que ela assumiu a Superintendência de Seguros Privados, ficou claro que ela não tinha qualquer afinidade com o corretor de seguros e mais, ela não entendia a função do corretor de seguros, daí ela pretender prejudicar ou mesmo alijar o corretor de seguros das operações de seguros, ainda que o Sistema Nacional de Seguros Privados inclua o corretor de seguros como um dos seus participantes oficiais. Por que esta colocação? Porque é aí que está o maior problema do Open Insurance hoje. O que estas sociedades iniciadoras farão ainda é um pouco nebuloso. Todavia, da forma como a regra determina que elas devam operar, elas terão acesso a dados cadastrais de uma quantidade muito alta de cidadãos brasileiros e poderão fazer concorrência desleal com os corretores que não têm acesso a estes dados. Aqui é importante um parêntese que explica por que seguradora e banco são tão diferentes, inclusive na forma de operar. Como eu já disse, uma pessoa tem uma ou duas contas bancárias, um ou dois investimentos em entidades diferentes. Há uma fidelização, e uma fidelização que pode ser perniciosa para o consumidor, na medida que ele fica amarrado àquela instituição financeira e não tem acesso a tudo que o mercado oferece. O Open Banking veio para corrigir isto. E aí ele é muito bem-vindo. No seguro não existe esta fidelidade. O seguro é renovado anualmente e é renovado depois do segurado receber uma relação de propostas de seguros de diferentes seguradoras, pretendendo garantir o seu risco. Ele e o corretor de seguros vão escolher qual é a melhor seguradora para fazer o seguro naquele ano. E isto é fundamental ficar claro. É naquele ano. No ano seguinte, o segurado muda de seguradora com a mesma tranquilidade que qualquer um de nós muda de camisa. Não há fidelização. Não há fidelidade do segurado em relação à seguradora.
Não há fidelidade sequer na previdência complementar. Existe o Instituto da Portabilidade dos Planos de Previdência já faz alguns anos, e esta portabilidade funciona. Para que esta portabilidade funcione, para que esta migração funcione, é indispensável que cada vez que o segurado pretenda mudar de seguradora, pretenda mudar de operadora de plano de saúde, pretenda mudar de operadora de plano de previdência complementar, ele forneça todos os seus dados para a organização para a qual ele pretende migrar. Quer dizer, as seguradoras têm um amplo cadastro de segurados. Um cadastro muito maior do que os seus próprios segurados. Porque, ao receber o pedido de cotação, ela tem acesso aos dados do segurado. E, independentemente dele fechar negócio ou não, estes dados ficarão arquivados nos computadores das seguradoras. É isto que permite às seguradoras atualmente individualizarem praticamente todos os riscos de seguros. O perfil do segurado no seguro de automóvel não é mais do que um questionário para a seguradora avaliar o risco que ela está aceitando e beneficiar o bom segurado e onerar o mal segurado. Quer dizer, esta troca de informações, esta democratização de informações que a SUSEP coloca como ponto fulcral do Open Insurance, no setor de seguros já existe. Ela não precisa ser incentivada. Ela é uma ferramenta natural do setor. Ela é uma ferramenta usada desde que o seguro existe. Não há em nenhum lugar do mundo a fidelização do segurado pela seguradora, exceto em determinados tipos de seguros muito específicos que não são normais no Brasil. Por exemplo, o seguro de vida com poupança, o seguro de vida tipicamente contratado na Europa ou nos Estados Unidos, cria uma certa fidelidade do segurado em relação à seguradora. O segurado não muda porque aquela apólice vai vigorar por X anos até ele morrer ou até passar o tempo previsto para que ele possa sacar os recursos do seguro. E as taxas de remuneração destes seguros também não variam muito. Então, tanto faz ele ficar na companhia A, como na companhia B, como na companhia C. No Brasil, esse tipo de seguro não existe. O seguro de vida brasileiro é um seguro de vida em grupo, que de verdade é um seguro mensal. É um seguro de cauda curta, é um seguro calculado religiosamente no dia 1º de cada mês e recalculado religiosamente no dia 1º do mês seguinte, e assim sucessivamente pelo período de 12 meses, quando o prêmio é revisto e aumentado ou diminuído. Acontece do prêmio ser diminuído. Assim, falar em democratização das informações a respeito do segurado não é um dado verdadeiro, não é um dado procedente. Neste sentido, é importante nós entendermos que o Open Insurance pode sim vir a ser uma solução. Pode sim vir a ser uma solução importante. Pode vir a ser, inclusive, um divisor de águas. Mas, para isso, é indispensável que o Brasil tenha um pouco de paciência. Nós não precisamos sair correndo com datas até o final deste ano e para o ano que vem, impondo o Open Insurance como algo que veio para ficar e algo que não vai mudar. Eu não tenho dúvida que a introdução do Open Insurance é irreversível. Ela veio sim para ficar, e quem tiver a ilusão de que ela não veio para ficar e que ela pode ser retirada da pauta,
está completamente equivocado e terá uma surpresa que não é surpresa para ninguém. Eu sei que nós estamos falando de algo que veio, sim, para ficar. Mas o que eu peço, o que eu luto para que aconteça, é que este veio para ficar não seja imposto de forma rápida e, consequentemente, leviana. Tem um velho ditado que diz que quem tem pressa come cru. Isto é verdade. E não há nada pior do que macarrão cru. Não há nada pior do que abobrinha refogada crua. E assim sucessivamente. E se aplica a qualquer outro procedimento, a qualquer outra atividade humana. Aquilo que é feito muito rapidamente é normalmente mal feito. O Open Insurance pode vir a ser, eu já disse, um divisor de águas. O Open Insurance pode vir a ser uma conquista para o segurado, desde que, volto a insistir, desde que ele seja estudado em profundidade e levado a mercado, respeitadas as condições do mercado. Não adianta dizer vai ser assim ou vai ser assado. Não vai ser assim nem vai ser assado. Vai ser da forma que o mercado determina. E o mercado é muito mais forte do que qualquer Conselho Nacional de Seguros Privados, do que qualquer Superintendência de Seguros Privados, do que qualquer Ministério da Economia ou do que qualquer Banco Central. Ministros passam, presidentes de Banco Central passam, superintendentes da SUSEP passam. E o mercado continua. E o mercado continua porque o mercado é uma instituição perene, enquanto nós somos meros passageiros, meros viajantes da longa jornada da vida. Pretender entrar para a história como alguém que implantou o Open Insurance é uma tolice que não tem tamanho. E é uma tolice de tal tamanho que quem pretendia fazer isto foi exonerada da Superintendência de Seguros Privados. Vocês não tenham dúvida que muito por causa das suas posições radicais em relação ao Open Insurance. O Open Insurance, desculpe, pretende democratizar informações para baratear preços. O Open Insurance pretende abrir as fontes das seguradoras para todos. Ora, qual é o direito de uma sociedade iniciadora receber dados confidenciais decorrentes do trabalho de anos a fio de uma seguradora num determinado segmento, no qual ela se tornou líder, apanhando, batendo, ganhando o mercado, perdendo o mercado, atravessando toda a sorte de vicissitudes para se consolidar como um player importante. Por que esta seguradora precisa abrir suas fontes para uma sociedade iniciadora que pode, inclusive, ser controlada por outra companhia de seguros? Volto a lembrar a vocês, a regulamentação do Open Insurance permite que seguradoras tenham sociedades iniciadoras ou constituam sociedades iniciadoras. Permite que bancos constituam sociedades iniciadoras. Permite que outras organizações também constituam sociedades iniciadoras. Por que estas sociedades iniciadoras, sem nenhum esforço, sem qualquer compromisso maior com o passado ou com o desenvolvimento do setor, pode ter direito a estas informações sem fazer força maior? Não é justo, não é correto. Pelo menos da forma como está desenhado. É indispensável, volto a dizer, é indispensável
que o Open Insurance seja melhor avaliado, que ele seja melhor quantificado. Ele não pode ir a reboque do Open Banking como está acontecendo neste momento. Não é porque o Banco Central determinou que as operações financeiras, incluído o seguro, que não é uma operação financeira, estão debaixo do seu manto, que o setor de seguros precisa fazer o que o Banco Central quer só porque o Banco Central quer. Ninguém tem muita certeza do futuro do atual Banco Central. Nós estamos assistindo um processo inflacionário galopante, e quando eu digo galopante, no começo do ano nós tínhamos uma inflação de 3%, neste momento esta inflação é de mais de 10%, vocês vejam o salto que ela deu neste período, e aí vem a pergunta, será que o Banco Central terá capacidade ao menos para controlar a inflação? Eu não digo que sim, nem digo que não. Acho maravilhoso o Banco Central atualmente ter uma independência que permite que ele atue de forma não influenciável pelas forças políticas nacionais, que não são as melhores forças políticas do mundo, nem estão interessadas no melhor desenvolvimento do país. O Banco Central independente é uma maravilha e é uma conquista importante. Mas entre ele ser independente e ele ser competente, vai um caminho muito grande, vai um espaço muito largo. Eu gostaria de lembrar aos mais moços que na década de 80 e na década de 90, o Brasil passou por um processo de hiperinflação. E passou por um processo de hiperinflação porque não conseguiu controlar a inflação até a promulgação do Plano Real em 1994. E a promulgação do Plano Real teve como pedra de toque o respeito às regras econômicas internacionalmente aceitas. Tudo que foi feito fora das regras econômicas internacionalmente aceitas deu errado. E o Plano Real veio para consertar isto e consertou. Consertou até os dias de hoje. Hoje nós estamos tendo a escapada da inflação. E esta escapada da inflação pode comprometer a economia como um todo e pode sim comprometer o setor de seguros. O setor de seguros não funciona num processo inflacionário. E não funciona, não funciona num processo inflacionário por uma razão muito simples. A inflação come o mútuo, a inflação come a poupança. E sem mútuo e sem poupança não é possível fazer seguros. Então, tendo isso claro, a lógica da pressa do Open Insurance não se sustenta. Não se sustenta e não se sustenta. É melhor nós termos um pouco de paciência e vermos se os Estados Unidos vai fazer alguma coisa como o Open Insurance. Um dia eu conversei com um americano do setor e ele me disse que o Open Insurance não existe lá porque não faz o menor sentido. Ele pode estar certo, ele pode estar errado, daqui 2 anos pode ser que os Estados Unidos tenham Open Insurance. Pode ser que a Suíça tenha Open Insurance, pode ser que a Itália revolucione o setor de seguros do mundo e crie um Open Insurance extremamente eficiente. Por que nós vamos criar um modelo que não existe? Por que nós vamos nos atrever a fazer aquilo que os outros não fizeram e não estão fazendo? Por que nós vamos ter pressa e sair na frente num momento de crise internacional? Desculpem. Num momento de crise internacional e num momento de crise interna da maior seriedade.
O setor de seguros, em termos reais, este ano tem muito pouca possibilidade de crescer e no ano que vem também. E esta situação é decorrente da realidade nacional, não é decorrente da competência ou da incompetência do setor. O setor, ao longo dos últimos 20 anos, se mostrou extremamente competente, se mostrou extremamente resiliente e se mostrou extremamente criativo e profissional. Este é o desenho do setor de seguros brasileiro. E o setor de seguros brasileiro não necessita o confronto, e muito menos o confronto de quem deve zelar pela sua harmonia. Não faz o menor sentido a Superintendência de Seguros Privados ou o Conselho Nacional de Seguros Privados peitar o setor de seguros. Ao contrário, ele tem que arrumar as ferramentas, ele tem que aplanar o terreno para que o setor de seguros possa crescer de forma harmoniosa e consistente. E não é criando o Open Insurance neste momento, com a violência com que ele está sendo criado, que nós vamos atingir estes objetivos. Nós não vamos. E nós não vamos porque nós corremos o sério risco de desestruturar um mercado estruturado. Ao alijar o corretor de seguros, que hoje é o responsável pela comercialização de seguros no país, nós estamos ameaçando toda a cadeia de distribuição de seguros, sem a menor certeza do que o que será colocado no lugar terá condições de atender às necessidades da sociedade brasileira. Pensem nisto. O Open Insurance alija o corretor de seguros. Quando a SUSEP diz que o corretor de seguros pode criar sociedades iniciadoras, isso é quase que uma piada, isso é conversa para inglês ver. Não tem a menor possibilidade de um corretor de seguros criar uma sociedade iniciadora, porque um corretor de seguros não tem R$1 milhão para investir numa companhia que ainda não sabe nem se vai funcionar direito. Ora, se ele não sabe se isso vai funcionar direito, se ele sabe, por outro lado, que isso afeta diretamente a sua forma de atuação de acordo com a lei, por que o corretor de seguros vai criar uma sociedade iniciadora? Ao mesmo tempo, se ele não criar essa sociedade iniciadora, ele corre o risco de ficar fora do mercado. Só que ele ficando fora do mercado, o mercado fica sem canal de distribuição. Porque a sociedade iniciadora, com certeza, não vai dar a assessoria que o corretor de seguros dá para o segurado. A sociedade iniciadora vai querer vender seguros. E ela vai pedir um mandato do segurado para colocar o seguro deste segurado nas companhias mais interessantes. Isto não quer dizer, em nenhum momento, repito, que ela está zelando pelo risco do segurado, que ela está se interessando pelas particularidades do segurado, pelas particularidades que afetam o bem do segurado que está sendo colocado numa apólice de seguros. Eu gostaria de lembrar a vocês que não existem dois seguros iguais. Não existem dois segurados iguais e não existem dois riscos iguais. Existem riscos semelhantes, seguros semelhantes e segurados semelhantes. Mas semelhante está longe de dizer que é igual. Semelhante é completamente diferente. Um mesmo veículo com segurados da mesma idade, do mesmo gênero, do mesmo sexo, da mesma forma de dirigir, não são riscos iguais. A manutenção dos veículos não é a mesma, a forma de dirigir dos segurados não é a mesma, e por aí nós vamos, e isto faz toda a diferença na colocação do risco. O risco pode ser bom para uma seguradora
e pode não ser bom para outra seguradora e vice-versa. Não há nada que indique que as sociedades iniciadoras levarão este detalhe fundamental, e que não é um detalhe, em conta. Ao contrário, o desenho mostra que elas devem ganhar escala. Elas devem aumentar a capacidade de colocação de seguros dentro da sociedade. Se vocês lembrarem o que eu disse no começo, a sociedade brasileira é uma sociedade com um desenho extremamente particular. É uma sociedade na qual metade da população não tem recursos para contratar seguro e, portanto, não irá contratar seguros. A outra metade, quem sabe 70% dela, tenha condições de contratar seguros, quer porque tem recursos para isso, quer porque em suas relações de emprego, em suas relações profissionais, o empregador contrata o seguro a favor do seu colaborador. Isto quer dizer que o setor de seguros brasileiro é muito mais eficiente do que se imagina. Ele atinge uma grande proporção da sociedade que tem condições de ser segurada. Nós estamos falando de mercado com o desenho atual, quando o que deveria ser pensado são novos tipos de seguros, novos produtos que atendam camadas da sociedade que atualmente não são atendidas. Isto não precisa passar pelo Open Insurance. Isso não precisa passar por um desenho como o que está sendo criado por imposição do Banco Central para a Superintendência de Seguros Privados. É fundamental que a Superintendência de Seguros Privados não fique diretamente vinculada ao Banco Central e às diretrizes do Ministério da Economia em relação ao Open Banking. Não vai dar certo. Nós precisamos calma, nós precisamos entender o que acontece fora, nós precisamos aprender com o que acontece fora, inclusive porque o Brasil não tem capacidade de resseguro interna para aceitar a totalidade dos riscos brasileiros. As seguradoras brasileiras precisam das resseguradoras internacionais. E as resseguradoras internacionais não têm a menor noção do que é o Open Insurance que está sendo instalado no Brasil, porque elas não têm nada semelhante nos seus países de origem, nem nos países em que elas atuam. Vamos ter calma. Vamos deixar quem está na nossa frente como mercado segurador desenvolver ou não o Open Insurance, criar ou não o Open Insurance, determinar as formas de funcionamento de um eventual Open Insurance. A hora que isto tudo estiver pronto, a hora que isto tudo estiver amadurecido e funcionando bem, aí nós vamos lá fora e copiamos o que eles fazem, sem termos a necessidade de pagarmos pelos erros. Porque vocês não tenham dúvida, um negócio deste tipo tem erros e tem acertos. E os erros podem custar muito mais caro do que nós imaginamos. Por que nós vamos correr o risco de errar em primeiro lugar se nós podemos aprender com o erro dos outros? Por que nós vamos desenvolver desenhos que nós não sabemos se vão funcionar, se nós podemos esperar os outros desenvolverem estes modelos e aprendermos com eles e copiar o que eles fizeram?
Quando eu digo copiar, é copiar mesmo, não é feio copiar. No mundo, nada se cria, tudo se copia. E é assim que funciona. Porque o Brasil, que não tem maior relevância no setor de seguros internacional, vai ser a cobaia para um produto que hoje também não tem relevância no setor de seguros internacional. Não faz sentido. Então, eu volto a dizer, para terminar essa minha participação, eu não sou contra o Open Insurance. Eu não sou contra a evolução do mercado. Eu não sou contra o desenvolvimento do setor de seguros. Mas eu gostaria de lembrar que a Superintendência de Seguros Privados, até hoje, nunca se preocupou com o desenvolvimento do setor de seguros. Ela nunca criou ferramentas para o desenvolvimento do seguro. A SUSEP é muito mais um agente fiscalizador, uma âncora no mercado. Ela não é um instrumento de crescimento e desenvolvimento. Isto quem faz são as seguradoras. E fazem, ainda aqui, pressionadas pela SUSEP para não fazer. É só olhar a quantidade de regulamentações de novos seguros ou de seguros antigos, que a SUSEP simplesmente baixou nos últimos 3 anos, para nós termos certeza de que a SUSEP não quer um mercado livre. A SUSEP quer um mercado extremamente regulado e regulado de acordo com as suas regras e a sua visão de negócio. Eu faço parte de um fórum, se chama Fórum Mário Petrelli, que é uma think tank de seguros para pensar o seguro no Brasil, e nós temos discutido serissimamente esse tema lá no fórum. Nenhum de nós, e quando eu digo nós, estão alguns dos principais nomes do setor, tanto seguradores como resseguradores, como corretores. Nenhum de nós, eu volto a dizer, está absolutamente convencido que o Open Insurance, da forma como vem, é um produto que será um sucesso, é uma alteração que criará um segmento extremamente dinâmico e um segmento que vai ter grandes alterações. Ao contrário, todos estão seriamente preocupados, principalmente em função da inexistência do Open Insurance em qualquer outro lugar do mundo, com exceção de uma pequena experiência britânica. Isto posto, minha gente, o ex-governador Orestes Quercia dizia: caldo de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Vamos ter cautela, vamos ter prudência, vamos ter calma, vamos ter mais profissionalismo, vamos levantar mais dados, vamos estudar melhor o que nós temos pela frente para só depois disto pensarmos seriamente na criação de alguma coisa parecida com o Open Insurance, que está sendo colocado goela abaixo do setor de seguros. É isso aí que eu tinha a dizer a vocês. Peço desculpas se eu feri suscetibilidades, se eu fui contra posições fortes, mas eu não posso ficar quieto. Faz muito tempo que eu milito em seguros, eu estou em seguros desde 1976 e eu já vi muita coisa dar errada. Eu já vi muito boa intenção não levar a lugar nenhum. Eu não quero que o Open Insurance possa, ainda que remotamente, desestruturar um setor que, ao longo dos últimos 20 anos, se estruturou com enorme competência e que trabalha com enorme competência, atendendo às necessidades da sociedade brasileira, que tem condições de contratar seguros. Há muito mais para ser feito? Há muito mais para ser feito, mas vamos fazê-lo com calma, com ponderação, dia depois de dia. De outra forma, nós podemos tropeçar e cair de boca no meio da estrada. Muito obrigado, senhores.